A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelcindo Reis. Trago-lhes o comentário da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Mordomia da Alma e do Espírito. O texto áureo nos diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A verdade prática nos diz: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje nós vamos dar sequência à mordomia do ser humano. Na lição passada nós falamos sobre a mordomia do corpo. E hoje nós vamos falar da mordomia da alma e do espírito. Hoje trataremos dessa parte imaterial que compõe o corpo humano. E quando nós tratamos da mordomia, tanto do corpo como da alma e do espírito, nós estamos tratando de algo especial. Porque todas as outras mordomias, elas são passageiras, são temporárias. São mordomias que muitas vezes acabam aqui na terra. São mordomias que às vezes até pode ser desgastado pelo tempo. Mas no que diz respeito à mordomia do ser humano em relação ao seu próprio corpo, esta mordomia, ela é uma mordomia que vai para a vida eterna. Ela transcende a esta vida terrena. Então esta mordomia, ela precisa sobressair sobre as outras mordomias. Nenhuma mordomia, ela compensa a perda ou a má administração da mordomia do corpo, da alma e do espírito. Os bens terrenos, eles podem ser terceirizados, mas no que diz respeito à mordomia do corpo humano, eles não podem ser terceirizados. Eles devem ser bem administrados, porque esta mordomia, ela resulta em vida eterna. No primeiro tópico está escrito o conceito de alma e espírito. Esse espírito que está tratando aqui nesse ponto diz respeito ao espírito humano. Mas no ponto primeiro nos diz o significado da alma. O que é alma? O que significa alma? Alma, meus amados, é a parte imaterial do corpo humano, juntamente com o espírito. Então, alma, no Antigo Testamento, a palavra que define alma é nefesh. Nefesh diz respeito ao fôlego de vida. Observe, quando Deus ele fez o homem, Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7. Deus, quando fez o homem do pó da terra, a Bíblia declara que Deus ele soprou nas narinas. Deus soprou o fôlego de vida. Deus soprou o espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Vale notar que Deus não soprou a alma no ser humano. Deus soprou o espírito. Então o sopro de Deus é a parte imaterial, é o ponto de identificação do homem com Deus. Então, quando Deus ele sopra o fôlego de vida, ele sopra o seu hálito, o seu espírito, o homem ele se tornou alma vivente. A palavra grega para alma é psique, diz respeito a um ser que vive. Estas são as definições de alma.
Mas do ponto de vista teológico, a alma, ela sobrevive das suas emoções, ela sobrevive de sentimentos. Então, a alma, ela é a manifestação do sentimento humano. A alma, ela alimenta de emoção, ela alimenta de sentimentos e ela expressa o sentimento através do corpo. A alma, ela está sempre em conformidade com o corpo ou com o espírito. Ela é sempre uma serva que está à disposição para servir tanto o espírito quanto ao corpo. A forma com que nós conduzimos perante Deus diz respeito o sentimento de servidão da alma. Se viver segundo a carne, a alma, ela vai expressar os sentimentos e os desejos carnais. Mas se nós vivermos segundo os padrões do Espírito, a alma também vai ser serva do Espírito. Por isso que a Bíblia diz e nos adverte a nós andarmos no Espírito, para que não satisfaçamos os desejos carnais. Porque quando nós andamos no Espírito, a alma, ela vai sempre estar submetida ou à servidão do Espírito. Pois bem, nós podemos ver aqui no ponto de número 2, a origem da alma. Existe, pelo menos, amados, 3 teorias que falam da origem da alma. E essa primeira teoria é a teoria da preexistência. O que é a teoria da preexistência? De acordo com essa teoria, as almas, elas já existem. E elas, então, no momento em que ocorre a fecundação de um ser, então esta alma, ela vem e toma posse desse ser. Esse processo é conhecido como reencarnação, que é largamente divulgado pelo Espiritismo. Então, por esse processo de preexistência e reencarnação, a alma, ela passa por um processo de aperfeiçoamento, por um processo de purificação. Isto afirmam que a alma, ela vai se aperfeiçoando a cada reencarnação. Este ponto de vista, ele não tem nenhuma conformidade bíblica, porque este processo faz com que o sangue de Cristo não teria nenhuma necessidade na ação da purificação da alma, do resgate da alma, da salvação da alma. Se o homem por si, através da reencarnação, ele pode se aperfeiçoar, então é uma forma de desprezar o sangue de Cristo. E esse ponto de vista, ele não tem nenhum fundamento de acordo com a palavra de Deus. Uma outra teoria que existe é a teoria do criacionismo. Segundo esta teoria, as almas, elas são fabricadas diariamente por Deus à medida que um ser humano é gerado. Quando é gerado um ser humano, Deus então faz uma alma. Esta teoria também não encontra base bíblica, porque Deus, ele segundo esta teoria, Deus fazia a alma fora do corpo. Então, o que nos parece é que se Deus ele faz a alma fora do corpo, ele já vai fazer uma alma pecaminosa. E este sentido não tem nenhuma harmonia com a palavra do Senhor. Mas uma outra teoria que manifesta aqui sobre a origem da alma é a teoria participativa. De acordo com esta teoria, ela se manifesta através
das leis que o próprio Deus estabeleceu no que diz respeito à lei da geração, à lei da fecundação. Estas leis, então, meus amados, à medida que um homem e uma mulher se unem, à medida que o óvulo feminino e o espermatozoide do homem se encontram e formam um novo ser, este novo ser, ele é formado com a participação de Deus. E esse processo, na verdade, ele está fundamentado nas Escrituras, apesar de que algo muito profundo que a ciência não consegue explicar este mistério. Isto continua sendo um mistério, o mistério da vida. Isto é algo profundo, mas a Bíblia, ela nos confirma este ponto de vista. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 28. Olha o que a Bíblia diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns profetas disseram, somos sua geração. Então vemos que através desse processo de reprodução biológica, em que a célula masculina e a feminina se juntam para formar um novo ser, há também a participação divina nesse processo. E o profeta Zacarias, ele confirma esse processo no capítulo 12, o versículo 1, a parte B. Olha só o que o profeta Zacarias, ele fala: fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Veja que essa teoria, ela está em conformidade com a palavra. Deus, ele forma o espírito, essa parte imaterial, é a parte divina que está no ser humano. É por isso que a Bíblia nos adverte que nós precisamos preservar tanto o corpo, a alma e o espírito para o dia da volta de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele vai requerer essa parte espiritual, é a participação divina. E Deus então quer que nós, como mordomos, nós tratemos bem, nos tratemos segundo os fundamentos das Escrituras. Pois bem, o item 3, conceito de espírito. O que é o espírito, amados? O que é espírito? O espírito, amados, é a parte mais importante do ser humano. O espírito, ele é capaz de ter comunhão com Deus, ele é capaz de relacionar com Deus. O espírito humano, ele é o canal por onde Deus, ele tem contato com o homem. Ele é a porta por onde Deus, ele entra para agir no ser humano. Observe que a Bíblia, ela diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o espírito humano, ele é o elo de relação, de contato da criatura com o Criador, de Deus para com o homem. Não existe uma outra forma desse contato. Esse contato Deus estabeleceu para que ele pudesse ter relacionamento com o homem. E o homem, ele só pode relacionar com Deus através do Espírito. Observe que a palavra hebraica para espírito é ruach. O que é ruach? Ruach, amados, é o vento, é o sopro. Isto é que define espírito. Observe que no livro de Salmo, no Salmo de número 104, o versículo 29, a
parte B, diz a palavra do Senhor: quando tira a respiração, morre e volta ao pó. Então, o Espírito diz respeito àquele sopro. Deus soprou o Espírito. E quando Deus soprou o Espírito, o homem, ele recebeu uma parte sobrenatural de Deus, uma parte divina. No momento que ele se tornou alma vivente, nós podemos ver aí que foi o ponto em que o homem se tornou a imagem e semelhança de Deus. Amém, amados? Pois bem, indo aqui para o tópico de número 2, nos diz a mordomia da alma, o homem interior. Pois bem, o ponto primeiro diz a tricotomia do homem. Então, veja bem, o homem, ele é um ser tricotômico. Ele é composto de corpo. O corpo é a parte material, é a parte física do homem. E também a alma e o espírito, que é a parte imaterial do ser humano. Então, esse corpo humano, que é tricotômico, formado de corpo e alma e espírito, nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, o corpo diz respeito ao homem exterior, o homem que tem contato com a natureza, o homem que tem contato com o mundo externo. Mas a alma e o espírito, que diz respeito ao homem interior, é essa parte, meus amados, que tem contato com o Criador. Nesse ponto em que o homem, ele pode ter contato com o mundo externo através do corpo, e o espírito ter contato com o eterno, nós podemos ver aí uma relação perfeita em Deus formar o homem para ter contato com o mundo, para ter contato também com o Criador. Veja bem, nesse ponto aí, nós podemos definir a mordomia da alma. Quando nós definimos aqui a mordomia da alma, nós podemos ver o que a Bíblia, ela nos afirma na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, quando a Bíblia diz que a alma, o espírito e o corpo deve ser guardado de forma irrepreensível para o dia da redenção. Observe, meus amados, que aqui está o ponto central da mordomia do ser humano. Deve ser guardado corpo, alma e espírito, porque Deus, ele requer que tanto o corpo como a alma do espírito seja irrepreensível. Porque se meu corpo é repreensível, a minha alma vai ser contaminada. Mas se o meu corpo e o meu espírito é irrepreensível, a minha alma vai ser preservada. Não tem como eu preservar a minha alma se eu não preservar o meu corpo dentro do padrão das leis que Deus estabeleceu, as leis de moralidade, as leis da espiritualidade. Tudo, elas obedecem um critério, e esse critério, ele é estabelecido por Deus, e nós precisamos, como bons mordomos do Senhor, preservar tanto o corpo, quanto a alma e o espírito. No ponto 1, nos diz a necessidade da alma. Nós vemos que a alma, ela tem necessidades. Qual a maior necessidade da alma? A maior necessidade da alma é em ter um relacionamento profundo com Deus.
Vemos também que a alma ela tem necessidade de refrigério. Observe que quando Deus ele fez o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente, mas vemos também que com a queda, o pecado entrou, manchou, destruiu, corrompeu, o homem fracassou, caiu. Com a queda ficou um vazio no coração do ser humano. E este vazio ele não pode ser preenchido com bens materiais, ele não pode ser preenchido com serviços. Este vazio do ser humano não pode ser satisfeito com as outras mordomias terrenas. O vazio do ser humano só pode ser satisfeito com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus em nós. Nós vemos que é por esta razão que nós precisamos buscar a presença do Senhor. É por esta razão que o homem precisa se arrepender. O homem precisa buscar a presença do Senhor e reconciliar com Ele. Muitas vezes as pessoas procuram satisfações em bens terrenos, mas o que nós vemos na nossa geração é uma geração problemática, uma geração atribulada, uma geração que corre, que trabalha, que vive angustiado e aflito, estressados, depressivos, ansiosos. Mas tudo isso, meus amados, embora o homem tenha riquezas, tenha bens materiais, mas essas coisas não têm satisfeito a necessidade interior. Porque o que falta no ser humano? O ser humano falta Deus. Somente quando Deus estiver no ser humano, no coração do ser humano, é que o ser humano vai passar a viver de uma forma diferente. Porque as coisas terrenas não satisfazem. Nós podemos, amados, ver talvez um réu que vai passar por um processo de julgamento daqui a 3 dias. Você pode oferecer o melhor desta vida para ele. Você pode oferecer bens materiais, você pode oferecer regalias, você pode oferecer dinheiro, colocar ele no hotel 5 estrelas, com todas as regalias desta vida. Mas ele não vai estar em paz consigo mesmo, ele não vai estar feliz, ele não vai satisfazer. Por quê? Porque ele está perturbado, ele está aflito, ele está angustiado. E é exatamente isto que nós vemos nesta geração. Os consultórios médicos estão cheios de pessoas que buscam satisfazer as suas necessidades e muitas vezes vão em busca da cura para o corpo físico, mas não são satisfeitos porque o problema está na alma. Muitas pessoas estão com os problemas na alma, mas refletem também na vida física. Então os problemas que existem no mundo moderno, o estresse, a ansiedade, a depressão, são tudo doenças originárias da alma. De quê? De uma alma perturbada. E esta alma ela tem necessidade de quê? Ela tem necessidade de se relacionar com Deus. Porque somente no momento que esta alma relacionar com Deus é que ela vai obter paz. Pois bem, dando sequência aqui, a santificação da alma. Nós vemos, meus amados, que o pecado ele escraviza. O pecado ele subjuga a alma. E nesse processo, o homem ele precisa de aproximação de Deus. Então, a alma ela precisa passar por um processo de santificação. A alma, ela, mediante a queda, ela se tornou angustiada, ferida, machucada, pecadora. Então a alma, ela peca. Ela peca por quê? Porque o que mais ela sabe fazer é pecar. Se você me perguntar
o que eu devo fazer para eu pecar, eu vou dizer que você não precisa fazer nada. A sua tendência já é para o pecado. A minha tendência já é para o pecado. Mas para não pecar, nós precisamos nos esforçar. E foi exatamente aí que Cristo ele entrou em cena, nos trazendo vida. Observe que quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Mas vemos que com a morte e ressurreição de Cristo, ele trouxe o antídoto para esta alma pecadora, para esta alma fracassada, para essa alma perdida. Observe que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, nos diz: ele nos vivificou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Nesse processo de vida, que envolve o processo da salvação, nós vemos aí a justificação, vemos a regeneração, vemos a santificação, a adoção e a glorificação. Eu quero apenas destacar a justificação e a regeneração. O que é justificação? Justificação é Cristo pegar a alma escravizada, pecadora, o homem em estado de pecado e tornar ele justo na presença do Senhor. Mas nós podemos ver que através do processo da regeneração, o que é regeneração? Regeneração significa gerar de novo, ou seja, dar vida àquilo que estava morto. Então, mediante esse processo de regeneração, de gerar vida em nós, foi o que Jesus ele fez para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Pois bem, a alma também ela precisa de santificação dos pensamentos. Então, a alma ela vive de emoções, de pensamentos e de sentimentos. Tudo o que acontece com a nossa vida, tanto no mundo exterior como no mundo espiritual, refletem na nossa alma. A nossa alma vive de emoção. Essa emoção pode ser coisa boa ou coisa ruim. Quando você tem, por exemplo, a notícia ruim, você chora. O que é o choro? É a manifestação de uma emoção interior. Quando você se alegra, você sorri. O sorriso também é a manifestação de uma emoção interior. Então a alma, que está tanto ligada ao espírito como ao corpo, ela está a serviço tanto do espírito como do corpo, nela vai ser manifestada os sentimentos e as emoções, tanto o sentimento espiritual de relacionamento com Deus, como de sentimento de relacionamento com o pecado, com o mundo. Então a alma ela manifesta essas emoções e esses sentimentos, mas a alma também manifesta os pensamentos. E é aí que, mediante a santificação dos nossos pensamentos, é que nós vamos dar equilíbrio a esta alma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Observe bem que quando os nossos pensamentos estão alinhados com os princípios espirituais que Deus estabeleceu, nós vamos também ter paz na nossa alma. Amém, amados? Pois bem, vamos para o tópico 3. O tópico 3 nos diz a mordomia do Espírito. Eu quero chamar a atenção aqui que essa mordomia do Espírito é do Espírito humano. Mas no ponto primeiro diz andando no Espírito. Aqui já é Espírito de Deus. Então, nós podemos ver, amados, que há um conflito espiritual entre a carne
e o espírito. A carne, ela se manifesta através das coisas terrenas. Ela se manifesta através do bem-estar, através dos prazeres. A carne, ela busca satisfação. Ela busca prazer passageiro, momentâneo, terreno. Mas o espírito, ele busca uma satisfação eterna. Então há um conflito entre a carne e o espírito, meus amados. Então cada um, ele tenta puxar para um lado. O espírito, ele procura as coisas de Deus, ele procura o contato com Deus. A carne, ela procura o pecado, busca as coisas do mundo. A alma, ela vai estar centralizada entre o espírito e o corpo. A alma, ela vai viver numa dependência daquele que estiver em evidência. Se o meu espírito está em evidência, em comunhão com Deus, a minha alma vai submeter ao espírito. Mas se o comando da minha vida são os meus impulsos carnais, a alma também, ela vai procurar satisfazer esses impulsos. Tanto o espírito, ele pode evidenciar virtude, alegria na nossa alma, como o corpo, ele pode evidenciar esta escravidão da alma. A alma sempre, ela vai ser uma serviçal para servir ou o espírito ou o corpo. Por isso é que a Bíblia, ela nos adverte a nós andarmos no espírito. Porque quando andamos no espírito, a satisfação da carne, ela vai ser bloqueada. Por quê? Porque não tem como andarmos no espírito e andarmos na carne. Ou andamos no espírito ou andamos na carne. Mas a recomendação de Deus é para que nós andemos no espírito. O ponto 2 nos diz: frutificando no espírito. Também esse espírito aqui fala sobre o Espírito de Deus. Então, o que nos traz a frutificação espiritual, então, é o Espírito. Então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Quando Deus estiver em nossa vida, quando o meu espírito estiver em evidência, quando o meu espírito for Senhor, a minha alma vai ser serva do Espírito. Mas se a minha carne estiver em evidência, eu vou simplesmente produzir obras da carne. Porfia, inimizade, contenda, divisão, ira, peleja, dissensão, avareza, idolatria, enfim, bebedeira, avareza. Tudo isso são obras da carne, que vai escravizar o meu espírito, que vai subjugar a minha alma. Mas se o meu espírito estiver em evidência, e o espírito estiver no comando, a ponto da carne ser subjugada, o Espírito de Deus vai produzir no meu espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio e somente coisas boas. É assim, meus amados, que nós devemos exercer a mordomia do Espírito, sempre deixar que Deus tenha primazia, que Deus exerça o comando na nossa vida, para nós frutificarmos para a glória de Deus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.